Vida Longa CBN. O Dia Mundial da Saúde foi recordado nesse mês de abril, data que coincide, inclusive, com a criação da Organização Mundial de Saúde em 1948. E, de acordo com a própria OMS, qualidade de vida é uma percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive e até em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E isso, gente, envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além, é claro, de relacionamentos sociais como família, amigos, saúde, educação e muito mais. No Vida Longa CBN deste sábado, eu converso com a doutora Beatriz Lassance. Ela é médica cirurgiã plástica, é membro titular também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. O que os médicos apontam para que a gente possa viver bem e melhor? Doutora Beatriz, a palavra é com a senhora. Bom dia. Oi, bom dia, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Esse é um assunto que me encanta, porque muitas vezes o paciente vem aqui no meu consultório procurando uma solução mágica para a longevidade. Então, assim, doutora, eu estou velha, quero rejuvenescer. Mas a gente não sabe que não é por aí, né? Quer dizer, isso tudo que você falou é uma introdução muito boa e precisa de um estudo que é feito há alguns anos já, acho que tem 20 anos, que é a medicina do estilo de vida. O que é a medicina do estilo de vida? É exatamente isso que você resumiu muito bem. Quer dizer, para você ter uma vida longa, você precisa de um estilo de vida que te permita isso. E o que inclui nesse estilo de vida? Uma dieta balanceada, exercício físico, qualidade do sono, relações sociais, super importante para uma vida longeva, controle de estresse, controle de substâncias tóxicas, né, que é cigarro, álcool e outras coisas. Quer dizer, isso tudo faz parte de um estilo de vida saudável. E é isso que a gente estuda na medicina do estilo de vida, que tem inclusive o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida aqui, com cada vez mais adeptos, e eu acredito que isso é o futuro dentro de qualquer consultório médico hoje em dia, né? É como se a gente não tratasse apenas do corpo, mas também da alma, doutora Beatriz? Do corpo, da alma e do seu ambiente. Quer dizer, o que é o estilo de vida, né? Assim, você pode ir na academia, por exemplo, e ficar sentada lá na bicicleta, olhando o celular. A vizinha do lado foi para a academia também e está se matando na esteira, está se matando na bicicleta, está gastando energia, está fazendo mitocôndria, está com a cabeça focada no exercício físico. Então, o que significa isso? O ambiente para essas duas pessoas é o mesmo. A forma com que você encara o seu ambiente e faz esse ambiente trabalhar para você, isso se chama estilo de vida. Então, não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa se você está nas Ilhas Maldivas ou se você está no ônibus, o ambiente é igual para todo mundo. A forma com que você encara esse ambiente a seu favor é que a gente tem que trabalhar ao longo da vida inteira, né? Então, isso é que a gente fala, não adianta só eu ir com o meu corpo todo plastificado se eu não faço exercício, se eu só como porcaria, se eu fumo, quer dizer, não interessa, né? Quer dizer, você tem que ter uma interação com o seu meio ambiente, tem que ter amigos, tem que estar sempre feliz, procurando coisas boas, ou seja, tem que tratar o seu estilo de vida. Às vezes, não é a mama, o corpo, só a dieta, é tudo, né? Então, assim, de certa forma, é muito amplo demais para achar que é possível, mas acredita, a medicina do estilo de vida ajuda o paciente a encarar esse ambiente a seu favor, transferir
esse propósito, né? Muito bom. Doutora Beatriz, eu estou impressionada aqui, né, com uma fala de uma cirurgiã plástica, né? E como que a senhora, né, já coloca isso na pauta do dia, de que não basta, né, apenas estar com tudo em cima. A gente precisa de cuidar do corpo, do ambiente, da alma. Mas antes de eu seguir nessa medicina do estilo de vida, que eu quero conhecer um pouco mais, queria que a senhora me explicasse qual a relação das mitocôndrias com a longevidade. A senhora falou comigo agora há pouco aqui, ó, fazendo mitocôndrias. Isso. Adoro mitocôndrias, Fernanda. Eu sou meio nerd, sempre fui. Adoro molécula e adoro mitocôndria. O que é a mitocôndria? Mitocôndria são organelas que vivem dentro das nossas células e são usinas de energia. Então, o que elas fazem? Elas pegam o oxigênio e pegam a glicose daquilo que a gente come, né? E transformam em energia. Se ela está lá bonitinha, fazendo energia, fabricando energia, e de repente você não sai do sofá, você não gasta essa energia. Essa energia no nosso corpo é chamada de ATP. O ATP não pode acumular dentro da mitocôndria. Então, assim, eu digo sempre que não existe mitocôndria desempregada no nosso corpo. Então, se ela não está fabricando aquele ATP e ninguém está usando, o que o DNA manda fazer? Manda matar a mitocôndria. Então, aquele fim de semana que você ficou, aquela semana que você ficou com preguiça de ir na academia, você matou um monte de mitocôndrias. Elas já morreram, já foram, né, passado, elas morreram. Quando a mitocôndria morre, isso é um lixo atômico, exatamente como uma usina atômica. Quer dizer, é um lixo atômico, é inflamação, a gente incha, quando for para a academia de novo, você vai estar mais cansada. Quer dizer, é muito ruim a mitocôndria morrer dentro do nosso corpo. E como que a gente faz mitocôndria? Como que a gente mantém elas vivas e felizes? Gastando energia. Como? De qualquer jeito. O jeito que você quiser. Vai caminhar. Se você mora no primeiro andar, sobe de escada, não pede para alguém ir na cozinha buscar água para você, vai lá e pega. Né? Quer dizer, qualquer forma de gasto de energia, você está alimentando as suas mitocôndrias. Então, até tem uma hashtag que é em busca das mitocôndrias, né? Que é o que eu ensino os pacientes, tem que buscar as mitocôndrias. Eu tô com preguiça. É para ficar culpada, sim, porque tá com preguiça. Porque vai matar as coitadas que você acabou de fazer. Adorei isso. Né? Então, assim, tem que ficar com culpa aquele dia que você não foi para academia. Porque você matou algumas, certeza. Doutora, e quanto a gente vai ficando mais velho, a gente tem que correr mais atrás dessas mitocôndrias ou é um processo natural? Não, a gente tem que correr mais atrás das mitocôndrias. Quando a gente vai ficando mais velha, a nossa capacidade de refazer essas mitocôndrias também diminui. Né? Quer dizer, a nossa massa muscular, que é onde mais tem mitocôndria, ela vai ficando com uma dificuldade maior de ser mantida, né? Por vários problemas. Por exemplo, um deles, né? Por que a massa muscular diminui? Porque a gente perde um pouco a capacidade de absorver proteína. Né? Então, você tem que ter uma alimentação cada vez mais saudável e mais equilibrada para manter uma massa magra, para manter essa disposição. Mas qual que é a receita? Alimentação saudável, quer dizer, você tem que colocar dentro do seu organismo coisas que vão alimentar os seus músculos e fazer as mitocôndrias e gastar essa energia que a coitada da mitocôndria a duras penas produz. Né? Então, assim, essa é a conta. E cada vez mais, com o envelhecimento, essa preocupação tem que ser maior. Então, assim, tem sempre que estar focado em gastar energia e se alimentar direito. Muito bom Essa é a isso. receita. Quais são as doenças mais frequentes que têm a ver com o nosso estilo de vida? Todas. Todas? Enumerando. Todas. Todas. Quando você tem um estilo de vida, por exemplo, sedentário, primeiro, você tem pouca mitocôndria. Pouca mitocôndria, você tem muita inflamação crônica. O que quer dizer isso? Você tem essas usinas atômicas mortas dentro de você que produzem o que a gente chama de radical livre.
O que é o radical livre? São moléculas instáveis que grudam em outras proteínas. Então, quando você tem um estilo de vida sedentário, você não tem muita proteína na sua dieta, muita vitamina, você tem muito radical livre circulando, que vai atacar a parede dos vasos, que aumenta a pressão, vai fazer um estrago no fígado, que aumenta o colesterol, que aumenta a chance de você ter uma doença coronariana. No cérebro, essa inflamação, ela predispõe a doenças neurológicas, como Alzheimer, como qualquer outra coisa. E isso, Fernanda, que eu estou te falando, assim, cada ponto desses, existem 1 milhão de estudos que mostram que um estilo de vida não saudável predispõe a todas essas doenças, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre correndo atrás de um estilo de vida saudável e prevenir todas essas doenças que eu te falei e mais todas as outras, né? É isso. E aí, voltando então à medicina do estilo de vida. Hoje, como é que é o estudo de vocês? O que vocês projetam para a humanidade em relação à medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida, Fernanda, é uma ciência que começou em Harvard, do American College of Lifestyle Medicine. Então, como que tudo começou? Eles descobriram que é o que a gente chama de Blue Zones no mundo. Então, existem principalmente 5 comunidades no mundo onde as pessoas têm um índice de felicidade auto-atribuído alto, ninguém morre de câncer, a população é longeva, não tem muita doença cardiovascular, como infarto, esse tipo de coisa. E aí, o que eles começaram a perceber? Gente, o que está acontecendo nessas comunidades que as pessoas estão vivendo mais e felizes? E aí começou esse estudo dessas comunidades. E o que perceberam? Que essas comunidades não tem muito carro, então, assim, as pessoas se movimentam mais, as pessoas comem coisas que são plantadas ao redor, quer dizer, pouco alimento industrializado, eles comem saudável, eles têm uma vida em comunidade com uma sociabilidade maior. E aí que surgiram esses padrões da medicina do estilo de vida. Quer dizer, foi um estudo dessas comunidades, ou seja, essas comunidades já existem populações que fazem isso, que se movimentam mais. E nos Estados Unidos, por exemplo, que começou esse estudo do American College, o que está acontecendo? Esse ano, pelo 5º ano seguido, diminuiu a expectativa de vida do americano. Né? Então, assim, enquanto na Europa, por exemplo, ou mesmo aqui no Brasil, a nossa expectativa de vida aumenta, nos Estados Unidos, que é o país mais rico, que mais investe em saúde, está diminuindo. Né? Por quê? Por conta do estilo de vida americano. Quer dizer, você tem um monte de dinheiro, você vai comprar o quê? Uma televisão maior, um carro maior, estacionamento nos Estados Unidos não é um problema. Ou seja, eles estão gastando muito dinheiro em se mexer menos, em facilitar a vida. Né? Não existe uma preocupação em caminhar mais, em fazer as coisas por si próprio. Não existe. Você compra tudo hoje. E isso está levando essa população a morrer mais rápido, né? A morrer mais jovem. E aí é isso que a gente tenta ensinar para o paciente. Quer dizer, não precisa ir para a academia. Você pode, por exemplo, estacionar o seu carro longe do shopping. Você já vai andar um pouco mais. Escada rolante, nunca mais você vai usar na sua vida. Então, assim, são pequenas coisas que você pode introduzir imitando um pouco o estilo de vida europeu, por exemplo. Que eles fazem tudo muito a pé, muito com mais esforço, já com essa preocupação, né? Isso é então, muito... é mais ou menos isso que a gente tenta ensinar para o nosso paciente. Porque não adianta a gente viver muito e viver mal, não é isso? Não adianta. Não adianta viver muito e viver mal. Então, eu digo que o melhor investimento da vida é o músculo. Né? Não adianta você ter a conta bancária milionária e você não ter músculo para usar esse dinheiro que você tem na conta bancária. Né? Agora, se você tiver músculo, você está
primeiro, você é uma pessoa ativa, você tem um monte de mitocôndria feliz, provavelmente você tem amigos, você se interage com outras pessoas. Então, a melhor poupança que a gente pode fazer para o nosso corpo é músculo. Doutora Beatriz, essa ênfase no músculo é que o músculo sustenta o corpo? O músculo sustenta o corpo, o músculo sustenta os ossos. Paciente idoso que cai e não se quebra é porque tem músculo. Então, assim, por exemplo, no paciente idoso sem músculo, que chegou fraco, chegou sem essa capacidade funcional do corpo, ele às vezes quebra fraturas espontâneas de fêmur, por exemplo. É muito comum. Você está em pé, de repente, plec, quebrou. Por quê? Porque é o músculo que vai fazer esse osso ficar mais forte. Né? E isso pode ser feito, a gente tem visto cada vez mais, pacientes idosos correndo, pacientes idosos muito ativos, quer dizer, a gente tem uma população hoje que está envelhecendo muito bem. Então, o que eu falo para o meu paciente? Vem o paciente, às vezes, mais gordinho, sedentário, com os exames ótimos, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Daí eu falei, ó, por esses exames, você vai durar até os 100 anos, eu tenho certeza. Agora, de que jeito que você vai chegar lá, né? Sem músculo, você vai estar com esses exames ótimos, mas você não vai estar fazendo nada. Você vai estar com problema de coluna, você vai estar com problema... Não dá, não vai chegar lá bem, mas vai chegar lá. Eu estou vendo aqui nos exames. Né? Então, aí a pessoa, opa, pera, né? É verdade, então deixa eu me mexer. Né? Então, é mais ou menos isso. E a escolha é nossa, né, doutora? Não adianta o médico só falar, a gente tem que tomar essa decisão, né? Essa decisão, que é um dos pontos da medicina do estilo de vida, Fernanda. É você se apropriar do seu estilo de vida, né? Quer dizer, o que a gente fala de tirar o corpo do exílio, né? Quer dizer, você toma um remédio para o colesterol, você toma um remédio para não infartar, você toma aspirina para o sangue fazer não sei o quê, você toma agora o Ozempic para diminuir a glicose no sangue. Então, quer dizer, está tudo terceirizado. A medicina do estilo de vida, a gente prega que eu estou no comando, eu estou no controle com as minhas escolhas, né? E são pequenas coisas, Fernanda. Então, assim, quem está em casa ouvindo, o que é importante? Vamos planejar o que eu vou fazer nesse fim de semana, né? Ai, não, esse fim de semana eu quero descansar, vou passar o dia inteiro no sofá assistindo televisão, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos para um lugar diferente, né? Nossa, tem uma praça aqui perto, a gente pode ir até lá a pé, vamos conhecer a praça? Ai, não, mas é muito longe, eu vou cansar. Então, vamos se preparar para ir até lá, né? Quer dizer, programa o fim de semana com alguma coisa diferente no fim de semana. Né? Qualquer coisa que seja. Então, assim, isso é estilo de vida, entendeu? É você programar coisas diferentes. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo a tia, não sei o quê. Então, programa, vai até lá. Né? Quer dizer, passa a semana inteira programando alguma coisa legal no fim de semana, programando alguma coisa legal na hora que você sai do trabalho. Né? Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer, tem que se programar, assumir o poder desse estilo de vida mais legal. Muito bom. Nossa, eu adorei essa nossa conversa, viu? Acho que abriu os olhos de muita gente que está conosco aqui nesta manhã, doutora Beatriz. Nossa, adoro falar disso, Fernanda, quando você quiser. Combinadíssimo. Muito obrigada pela sua participação no nosso Vida Longa CBN. Muito obrigada a você pelo convite. Um abraço a todo mundo. Um abraço. Vamos atrás das mitocôndrias. Vamos atrás das mitocôndrias. Eu conversei com a doutora Beatriz Lassance. Ela é médica cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também do Colégio Brasileiro de Medicina, gente, do estilo de vida. Cada um escolhe o seu, escolhe para melhor, hein? A gente está apostando nisso.